Está no ar o Semear MS para quem vive e ama o campo. No programa de hoje você confere: Mato Grosso do Sul é o quinto maior exportador de soja e milho do país. Sorgo cresce forte na safrinha e vira aposta estratégica com demanda das usinas de etanol. No bate-papo com o produtor, nós vamos destacar o início da colheita da soja em Mato Grosso do Sul, os desafios e oportunidades dessa safra. E mais, conheça Júlio Salton, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, que é referência nacional no manejo e conservação do solo. Tudo isso e muito mais agora no Semear MS. Mato Grosso do Sul se consolidou entre os 5 maiores estados exportadores de grãos em 2025. O estado ficou atrás apenas de Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Veja na reportagem. As exportações sul-mato-grossenses de soja somaram 5,7 milhões de toneladas, equivalente a uma receita de aproximadamente 2,3 bilhões de dólares. Já o milho alcançou 1,8 milhão de toneladas exportadas, com faturamento estimado em 369 milhões de dólares. A soja produzida em Mato Grosso do Sul teve como principal destino o mercado chinês, responsável por 85,5% das compras, seguida pelo Paquistão, 7,5%, e pela Tailândia, 7%. O milho, por sua vez, foi exportado para diferentes mercados internacionais, com destaque para o Irã, 41%, Japão, 18%, Egito, 15%, Arábia Saudita, 11%, Vietnã, 8%, Iraque, 3% e outros países, que juntos representaram 5% do volume total. No cenário nacional, Mato Grosso do Sul respondeu por 5,3% do volume total de soja exportado pelo Brasil e o milho representou 4,6% do total. A ampliação e diversificação de mercados compradores fortalecem o setor, a abertura de novos canais comerciais tendem a diversificar destinos, reduzir riscos e ampliar a competitividade do produto brasileiro no exterior, trazendo perspectivas positivas para o agronegócio nos próximos anos. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo que rola na nossa agenda rural. De 9 a 13 de fevereiro, Cascavel, no Paraná, recebe o Show Rural Copavel 2026. Em sua 38ª edição, o evento reúne mais de 600 expositores em uma área de 720 mil metros quadrados. Foco em inovação, tecnologia e sustentabilidade para toda a cadeia do agronegócio. De 10 a 12 de fevereiro, Concórdia, em Santa Catarina, recebe o Tecnoeste 2026. Em sua 18ª edição, o evento é um dos maiores do agronegócio no sul do Brasil, realizado pela Copérdia em parceria com o IFC, reúne cerca de 30 mil visitantes. Inovação, tecnologia e palestras sobre gestão e sucessão no campo. De 18 a 21 de fevereiro, Pinhalzinho, em Santa Catarina, recebe o Itaipu Rural Show 2026. Serão 4 dias de conhecimento, tecnologia, negócios e evolução no campo. No próximo bloco, você confere: sorgo cresce forte na safrinha e vira aposta estratégica com demanda das usinas de etanol. E mais, conheça Júlio Salton, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, que é referência nacional no manejo e conservação do solo. Semear MS, volta já! Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender.
e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Projeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Estamos de volta para falar que o sorgo ganhou força na segunda safra em Mato Grosso do Sul e mudou o planejamento do produtor. Em 5 safras, a cultura saltou de 5.000 para quase 400.000 hectares no estado. Com um crescimento de mais de 7.700%, o grão deixa de ser alternativa e passa a ser decisão estratégica no campo. O sorgo tem ganhado espaço na segunda safra de Mato Grosso do Sul. Em poucos anos, a cultura saiu de uma alternativa pontual para se tornar uma aposta estratégica dos produtores rurais, impulsionada pela demanda das usinas de etanol de grãos e pela resistência às variações climáticas, como afirma Rogério Beretta, secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc. O fato dessas indústrias produtoras de etanol estarem fazendo contrato e recebendo sorgo deu tranquilidade ao produtor de investir na cultura. Por outro lado, a gente tem um aumento muito grande da área plantada de soja e essa área plantada de soja fica disponível para uma segunda safra, porém, nas áreas marginais das áreas plantadas de soja, pela falta de tempo de plantio, não era plantado milho. E essas áreas marginais ficam sujeitas, então, a uma opção de uma cultura com maior resistência às intempéries climáticas, como é o caso do sorgo. Dados do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio, SIGA, apontam que nos últimos 5 ciclos agrícolas, a área plantada da cultura saltou de pouco mais de 5.000 hectares no início dos anos 2020 para quase 400.000 hectares na safra 2024-2025, um crescimento superior a 7,700%. O sorgo tem sido uma opção mais segura em regiões onde o milho enfrenta limitações de janela de plantio ou maior risco de perdas por clima. A resistência da cultura às intempéries e menor sensibilidade às pragas pode significar menor risco financeiro. No cenário nacional, as projeções indicam que o Brasil deve ultrapassar 6,6 milhões de toneladas de sorgo na safra de 2025-2026, com Mato Grosso do Sul ocupando a 4ª posição entre os maiores produtores. A gente tem uma disponibilidade de terras para a segunda safra muito grande, em torno de 2 milhões de hectares. Hoje a gente tem plantio de sorgo na faixa de 400.000 hectares, plantio de trigo na faixa, num volume menor, mas a gente precisa incentivar outras culturas a virem ocupar esse espaço ocioso que o Estado tem, podendo potencializar a produção do Estado, dando opções de diversificação para o produtor rural e segurança alimentar e energética para a nossa população. O crescimento do sorgo no estado não é apenas numérico. Ele reflete uma nova lógica de integração entre agricultura e bioenergia, com impacto direto na economia rural e na sustentabilidade da safrinha em Mato Grosso do Sul. Ele dedicou a vida a entender o solo, melhorar sistemas de produção e transformar a agropecuária brasileira com ciência e compromisso. Conheça Júlio Salton, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, que há mais de 3 décadas contribui com tecnologias para um campo cada vez mais sustentável. Uma história de paixão pelo agro. Em 1995, nascia nesta área de 25 hectares um dos experimentos mais duradouros da Embrapa Agropecuária Oeste, a integração lavoura-pecuária, coordenada pelo pesquisador Júlio Salton. Ao longo de 3 décadas, o estudo acompanha a resposta do solo a diferentes manejos. Na época era um pouco assim diferente, né? Não comum, que é um experimento de grande tamanho.
A gente não sabia quanto tempo ele ia durar, né? Jamais imaginei que hoje, 30 anos depois, a gente ia estar falando disso, né? Mas na época o que mudava era o seguinte, era a dimensão, em vez de ser parcelas pequenas, né, que normalmente se faz experimentos com parcelas pequenas, ou se fazia, né, eram parcelões grandes, totalmente mecanizados, tinha a presença de animais, né, pastejo de animais, pisoteio, trânsito de animais, no sistema de integração lavoura-pecuária. O experimento envolve uma equipe transdisciplinar que acompanhou ao longo dos anos os efeitos do plantio direto, da rotação de culturas e do pastejo nas diferentes estações. E foi observando, né, a transformação biológica do solo. Isso é algo assim que a gente imagina que aconteça, mas ali a gente conseguiu ver e ter números, né, quantificado, quanto é essa transformação, como ela ocorre ao longo dos anos, quanto tempo é preciso para que tal coisa aconteça. Nós temos para comparar também uma área de referência, que seria a condição original. Então a gente pensa assim, e há um pensamento comum, né? Ah não, o cultivo degrada o solo, né? E eu digo para você que não é sempre isso que acontece, né? Porque ao comparar com essa área de referência, essa área nativa, original, tem sistemas que pioram, mas tem sistemas que melhoram. Natural do Rio Grande do Sul, Salton chegou a Dourados no início da década de 80, logo após se formar em agronomia pela Universidade de Passo Fundo. Foi aqui que ele encontrou o solo certo para criar raízes e dedicar a vida à ciência e ao desenvolvimento do setor agropecuário. E surgiu a oportunidade, havia na época uma cooperativa agrícola muito importante na região do Rio Grande do Sul, era a antiga Cotrijuí, que estava se expandindo para o Mato Grosso do Sul. Aliás, Mato Grosso do Sul passou a existir pouco tempo antes, né? Então é uma coisa bem assim que despertava interesse, né? Eu fiquei por alguns anos trabalhando na cooperativa e em várias funções, né? Mas uma função que assim chamou bastante interesse, né? Despertou muito interesse, era um trabalho que fazia junto com a pesquisa, que estava numa formação, uma produção de conhecimento muito intensa, e pegar essas informações e levar não só para o grupo técnico da cooperativa, mas também para os associados, os produtores associados. Além de pesquisador, foi gestor na Embrapa e contribuiu para a formação de técnicos e pesquisadores, principalmente através da docência. Salton também participou da criação da Fundação MS, referência em pesquisa no estado. Com mestrado e doutorado em ciência do solo, Júlio Salton acumulou conquistas notáveis. Entre elas, destaca-se sua contribuição no desenvolvimento e adaptação do sistema plantio direto em solo sul-mato-grossense. Salton também foi um dos pioneiros na pesquisa com integração lavoura-pecuária, abordando a diversificação da produção e os efeitos da rotação de cultura para a saúde do solo e da produtividade. O que acontece com essa alternância, né, de lavoura com pastagem? A gente vê ganhos espetaculares na matéria orgânica, na qualidade física do solo, né, porque aquelas raízes da braquiária se decompõem, aí a raiz da soja aproveita aqueles canais, se desenvolve, vai a camadas mais profundas, busca água em lugares mais profundos. Então, e a pastagem que vem depois da soja é um super pasto, né? Assim, proporciona ganhos de peso, ganhos na produção de carne muito expressivos. Então, é um ganha-ganha, os dois ganham. Para Júlio Salton,
O futuro do campo passa pela conservação do solo e pelo olhar sistêmico sobre a propriedade rural. Ele defende que produzir com ciência e planejamento é possível, desde que cada decisão respeite a terra e as próximas gerações. Muitas vezes a gente é levado por esse espírito imediatista, né? Não, tem que fazer já, não dá para esperar, eu quero agora, né? Todos nós temos esse tipo de comportamento, né? Mas aí está mostrando que se você tiver a paciência, né? Perseverança, você pode chegar àquilo que você planejou. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Nós vamos destacar o início da colheita da soja em Mato Grosso do Sul, os desafios e oportunidades dessa safra. Fique com a gente, o Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é o início da colheita da soja em Mato Grosso do Sul, os desafios e as perspectivas dessa safra. E para falar desse assunto, a gente convidou o pesquisador Ubirajara Fontoura, que é um dos precursores aqui do agro da nossa região. Ubirajara, você foi um dos primeiros, dirigentes da Embrapa, Agropecuária Oeste, aqui na Grande Dourados. Como é que foi o início, dessa trajetória e a importância, desse trabalho aqui para a agricultura local naquele momento? Muito bom dia para você. Muito bom dia, Valéria. Primeiramente, bom dia a todos os telespectadores, a todos os produtores, os técnicos, a comunidade em geral. É uma grande satisfação estar de retorno aqui na TV RIT para prestar algumas informações úteis ao público em geral do agro. Que bom, recebê-lo novamente. E assim, queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, de você ali, como um dos primeiros dirigentes da Embrapa, que é um órgão aí que revolucionou no campo da pesquisa, agricultura, do Brasil inteiro. Como é que foi na nossa região naquele momento? É uma trajetória muito longa, que para resumir 54 anos não é fácil. Mas nós chegamos aqui em 1974, por demandas de produtores associados a cooperativas que eram federadas a uma federação nacional, para atender algumas demandas em função do início dos interesses pela cultura do trigo. E aí começamos, então, esse trabalho em 1974. Como é que era a agricultura naquele momento? E eu soube também, que você coordenou algumas pesquisas importantes que, inclusive, criaram variedades importantes do trigo aqui para a nossa região, que até então eram impossíveis de ser plantadas, enfim, cultivadas. Pois é, Valéria, naquele tempo era muito difícil. Os produtores do Rio Grande do Sul, principalmente, pequenos e médios produtores que detinham lá 20, 30, 40 hectares, viram a oportunidade de aumentar suas áreas, porque, na verdade, as famílias eram muito grandes e a área que essas famílias tinham disponível era pequena. Aí os filhos começaram a ter necessidade de montar suas atividades e as áreas lá se tornaram pequenas, se tornaram minúsculas. Daí foi que surgiu a oportunidade, da época, deles chegarem até o sul do Mato Grosso. Veja bem, do Mato Grosso, que era o Mato Grosso Uno, nesse período aí. E lá, naquele momento, conseguiram
multiplicar suas áreas que tinham lá por 5, por 10 vezes, né, em função dos preços da terra. E como é que foi essa pesquisa, né, de descobrir essa variedade do trigo? Conta um pouquinho para a gente aí os desafios naquela época. Primeiramente, Valéria, na época, as informações tecnológicas, informações de pesquisa, praticamente não existiam para Mato Grosso, para o sul do Mato Grosso. Então, a primeira providência foi introduzir tecnologias e validar tecnologias já geradas em outras regiões do país, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, inclusive de fora, do México, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar um tempo lá no México, como estagiário, sendo preparado para isso aí. Então lá nós verificamos que tinha algumas variedades que se adaptavam a algumas áreas aqui do sul do Mato Grosso na época. Mais precisamente aqui na Grande Dourados, que é um solo fertilíssimo, né? Eu costumo dizer que esse solo, no início, ele se comparava aos solos mais férteis do mundo, que são os solos Chernozem, que estão lá na Rússia, que era da União Soviética, né? Naquela época. E ali, então, nós conseguimos adaptar as variedades mexicanas, que não resistiam à presença de alumínio tóxico e não resistiam aos baixos pH, às baixas acidezes, quer dizer, às altas acidezes do solo, né? E foi aí que começou, então, através dessa pesquisa, que começou a se plantar o trigo aqui, adaptado aqui para a nossa região. Exatamente, Valéria. Então, essas foram as primeiras pesquisas. Mas aí começou a expandir a triticultura para as áreas que não tinham esse nível de fertilidade. Né? E para a região de Ponta Porã, para a região de Maracaju. E essas variedades mexicanas, vamos dizer assim, não se adaptavam a essa condição de solo. Então, nós, quando começou a Embrapa, em 1975, antes, através de um convênio da Embrapa com a Federação das Cooperativas, que controlava essas cooperativas demandantes, né? Foram, então, iniciados os primeiros trabalhos de cruzamento, de seleção genética, para que pudesse expandir. Né? E a partir daí, então, aí já a Embrapa, instalada em 1975, começou a gerar suas variedades locais, variedades próprias, com apoio da Embrapa, o Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, a Embrapa de Londrina. E aí, então, a coisa se deslanchou e tivemos resultados espetaculares aqui na região, onde surgiram variedades adaptadas, variedades locais adaptadas, e a gente sempre cita o exemplo da BR-18, né? Ou Terena, que levou, inclusive, em homenagem às tribos indígenas. Foi assim um divisor de águas, né, o Birajara. Aí, assim, mudando um pouquinho agora de cultura, né, do trigo para a soja, né? A gente começou aí o início da colheita da safra aqui para a nossa região. Como é que você avalia esse início, né, dessa colheita? Como é que tá as condições da lavoura aqui, principalmente na região sul do estado? Vê como é que é a situação. Lá, quando começou o trigo, ninguém imaginava que a soja era uma cultura possível na região. E logo em seguida foi verificado que a soja tinha um potencial muito grande. Tanto é que em 1974, o Mato Grosso Uno plantava somente 200 mil hectares, aqui no sul, no extremo sul de Mato Grosso. Tá? E vê a situação que chegou hoje, né? Nós temos, somando os dois estados aí, temos mais de 30 milhões de hectares de soja. Né? Quer dizer, houve então essa evolução, lógico que aí se soma a pesquisa, a geração de novas variedades, assistência técnica, validação e transferência de tecnologia, né? Então, isso implicou nessa grande melhoria. E agora nós estamos tendo aí, já na safra 25-26, o início da colheita, e eu digo que esse início é normal, tá? Eu não concordo que a colheita esteja
atrasada ou adiantada, ela está dentro do normal do ciclo da cultura, dentro do normal das épocas de plantio e época de colheita. Tá? Cada ano nós temos algumas variações em função do clima, em função do atraso da cultura anterior, que no caso o milho, né? O milho, né? Nós estamos entrando numa outra era aí de introduzir novas culturas. Nós já podemos dizer que em muitas situações nós estamos fazendo 3 cultivos por ano, ou 2,5, a gente pode falar, que seriam 5 cultivos em 2 anos. Né? Então nós temos aí um processo de ajustamento do calendário de semeadura, do calendário de colheita. Então eu não diria que nós estamos atrasados e nem adiantados, nós estamos dentro do normal, dentro da normalidade. Mas assim, diferente aí de outras safras, a gente tem um fator positivo, né, Ubirajara? A gente tem aí menos estresse hídrico, você concorda, né? Exatamente. Nós viemos aqui no sul do Mato Grosso do Sul, né, 2 anos seguidos aí de estresse hídrico, né, de falta de água, tanto na cultura de verão, né, como na cultura de safrinha, que é o milho, nós chamamos de cultura de outono e inverno. Né? Mas isso é uma condição normal, eu diria que isso é uma condição normal. E nós temos um fator aí muito importante que a gente tem que considerar, que nós estamos numa área de transição de clima tropical para clima temperado. E essa faixa está exatamente aqui na nossa região. Então eu não sei se esse ano nós vamos ter uma tendência para clima temperado ou uma tendência para clima tropical. Tá? Então, varia de ano para ano. Mas nós, de um modo geral, nós podemos dizer, e eu tive a oportunidade agora de fazer um percurso do sul do Rio Grande do Sul até aqui em Dourados, e todas as lavouras de soja estão muito bem. Estão muito bem. Tá? Lógico, nós não podemos dizer o que vai acontecer agora no mês que vem, na próxima semana, tá? Mas a tendência é que teremos uma safra excelente. A partir de fevereiro, Birajara, é que começa assim, a ganhar mais ritmo, né, de colheita. O que o produtor pode esperar para as próximas semanas? Olha, nós, como eu falei, nós estamos com a lavoura de soja com um excelente desenvolvimento. Nós estamos com lavouras, eu verifiquei aqui agora na semana passada, que saindo do Paraná, saindo aqui do oeste do Paraná, entrando no Mato Grosso do Sul, tem muita colheita em andamento e, inclusive, plantio de milho na sequência. Né? Semeadura de milho na sequência. Então, o que nós temos daqui para frente? É exatamente esse ritmo. Se a gente for andar aqui na região sul do estado hoje, nós vamos ver essa situação. Colheita, soja já dessecada para colheita, que está sendo muito utilizada para apressar o ciclo, para poder entrar com a cultura do milho, tá? Nós vamos verificar que nós temos essa situação em andamento, em perfeita normalidade, vamos dizer assim, né? Tá certo? Mas ainda existem alguns desafios também que o produtor rural precisa estar atento, né, Ubirajara? Por exemplo, em relação a riscos de doenças, né, da soja, enfim, o clima também. Quais são os principais desafios aí que você aponta para essa reta final? Valéria, veja, nós estamos repetindo, nós estamos com as lavouras de soja com excelente sanidade. Alguns casos isolados de algumas enfermidades, mas que não vêm afetar em muito, vamos dizer assim, o potencial de produtividade. E veja bem, uma planta sadia, altamente sadia, para ela ser afetada tem que ter um estresse de doenças muito violento para que ela seja atrapalhada. A soja tem uma capacidade de recuperação espetacular, é uma das culturas talvez com melhores condições de recuperação de ataques de estresses hídricos, estresse de ocorrência de doenças, ocorrência de pragas. Então eu sou otimista nesse aspecto. Eu vejo que nós vamos ter uma excelente safra, a não ser alguns problemas que possam ocorrer na região centro-norte ou norte, em função de um pequeno, vamos dizer assim, eu não diria atraso, mas um retardamento da semeadura em função do clima, em função das chuvas
na época da semeadura, que ocorreu, atrasaram as chuvas no mês de novembro, como eu falei, na região centro-norte e norte. Birajara, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. É sempre uma aula, né? Conversar com você, a gente sempre aprende muito. E para finalizar, queria que você deixasse aí uma mensagem para o produtor rural, né? Sobre aí as expectativas, né, dessa colheita, já que está chegando aí na reta final. Eu acredito que nós vamos ter uma safra excelente. Essa é a minha visão, a não ser que tenhamos alguma surpresa, como a gente fala, agora no final. Mas nós estamos com as lavouras muito bem desenvolvidas, do extremo sul ao norte, né? E como eu falei, eu verifiquei essa mesma situação lá do extremo sul do Brasil. Eu estive lá agora no final de ano, quase que fui até o Chuí, né? E então a gente vê aí áreas que não eram tradicionalmente produtoras de soja e hoje estão se tornando importantes produtores de soja. Isso eu cito inclusive na minha região de origem, né, que era tradicionalmente pecuária, e hoje a soja está se integrando à pecuária. E para satisfação nossa, está crescendo a integração lavoura-pecuária. Olha, tomara que tudo que você, né, suas perspectivas aí se concretizem, né, Birajara, que seja aí uma safra recorde para o nosso estado, até porque quando o campo vai bem, né, tudo vai bem, a economia gira, enfim, é isso que a gente precisa. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também fica por aqui. A gente se vê no próximo sábado. Até lá!